Vamos conversar então agora ao vivo com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Obrigado pela participação, Roberto. Meu boa noite. Logo, nossa primeira pergunta. Vamos dividir nossa conversa em dois pedaços. Primeiro, a candidatura de Alessandro Vieira se sustenta ou não diante das suas tratativas para formar uma federação? Olha, boa noite e um grande abraço aí para você, Roy Freire. Olha, e nessas tratativas é evidente que permanece. Não vai haver nenhuma retirada de candidatura se não for discutida a concretização da federação e a escolha do candidato desta federação. Até que isso ocorra, permanece. Agora, a gente tem que analisar aquilo que significa a maior viabilidade do ponto de vista de estruturação de campanha, quem tem, evidentemente, maior capilaridade. Esse é um debate que terá que ser feito se a federação caminhar, e eu espero que caminhe, até porque a Executiva Nacional vai propor ao Diretório Nacional que aceitemos a federação, ainda não definido qual o partido, mas a tendência também por termos recebido esta resposta do PSDB é quem mais avançou e é o que tem maior convergência do ponto de vista político com Cidadania. Se isso se concretizar, vai se discutir qual o candidato que vai representar essa federação. No caso, o PSDB com Dória, no nosso caso, a pré-candidatura do Alessandro Vieira. Roberto, a sua resposta, ela coloca um claro condicionante. Se a federação se realizar, se averiguarmos da capilaridade e, como você mesmo usou na sua expressão, a robustez de campanha, aí veremos o que acontece. Vamos falar então até outro dia brinquei aqui no Jornal da CNN, chamei uma geringonça nova na política brasileira, a tal da federação. Roberto, com a sua experiência política, você vê partidos políticos brasileiros casando por contrato durante 4 anos, não importa quais sejam as siglas? Olha, eu tenho a impressão de que está havendo um movimento político no Brasil, político partidário, claramente de redução do número de partidos. Pequenos partidos vão buscar se aglutinarem. A federação é a forma legítima e constitucional que nós estamos percebendo, e ela vai criar mecanismos para que se trabalhe esta embrião de futuro partido. Isso está acontecendo, não adianta a gente fugir disso. A própria fusão do PSL com o DEM demonstra exatamente esse processo. Isso está em curso. Portanto, vai ter um trabalho no momento em que houver a federalização, nós vamos ter que trabalhar para que isso se transforme num partido. Daí, aquilo que é básico e nós estamos levando em consideração nas nossas discussões sobre a federação, que haja maior identidade entre esses partidos, que haja convergência. E, sem dúvida alguma, isso é fundamental para que o casamento dê resultado. Depois de 4 anos, você continue e, quem sabe, se transforme num único partido e não apenas 2. Esse é um processo. E eu quero dizer que isso é um pouco inédito, mas é importante salientar que, por exemplo, no Uruguai, a Frente Ampla é uma federação e já tem 50 anos e representou algo de muito importante no Uruguai. Aqui no Brasil, quem sabe, estamos construindo algo assemelhado a isso. Roberto, novamente, deixa eu fazer uso da sua vasta experiência política. Nós tivemos recentemente aqui, numa conversa igual a essa que você e eu estamos mantendo agora, o presidente do PSB. E as dificuldades que ele mencionou para chegar a uma federação, por exemplo, com o PT, são de toda a ordem, não só político-ideológicas, que são os aspectos que você mencionou. Mas, sobretudo, quem vai mandar numa federação, Roberto? Como é que você imagina que isso funcione? Olha, eu acho que tem uma regra de ouro nesse processo. Não apenas o tamanho, a dimensão do partido, sua força, mas resguardado a partir do município e dos estados
quem tem a maior presença. Por exemplo, se você tem um estado que o governador é do seu partido, evidentemente, ele tem que coordenar esse processo com uma liderança maior. É a mesma coisa que imaginar que nós iríamos discutir se em São Paulo nós iríamos ter uma presença idêntica do PSDB, que tem governo, tem um número de prefeituras, nós somos bem menores. Existem estados que nós temos mais presença, por exemplo, a Paraíba. Então, nesse sentido, é uma regra geral. Nos municípios, preparando para as eleições de 2024, onde tem prefeito, o prefeito comanda essa discussão, a análise, e então você tem que ter algumas regras. E você fixa, por exemplo, naquilo que é fundamental no processo eleitoral, cota mínima que o partido terá direito para a apresentação das suas candidaturas. Se você tiver isso bem ajustado, isso é um bom encaminhamento. Por quê? Porque, do ponto de vista político, e é isso que eu quero ressaltar, no caso, inclusive, da frente de esquerda que está sendo proposta, e isso tem que ter essa mínima identidade para que você possa construir e não apenas ficar imaginando que vai ser uma junção para uma disputa meramente eleitoral, superar cláusula de desempenho. Se ficar nisso, evidentemente, não tem nenhum futuro, porque ninguém aguenta 4 anos, porque, inclusive, é nacional. Disse bem aí o jurista que me antecedeu, é uma federação que é nacional, então você terá uma eleição municipal, você terá que preparar o partido para isso, ou seja, não é uma mera junção como a coligação era, até porque é diferente, porque a coligação terminava a eleição, cada um para o seu lado. Agora não. Você tem que permanecer e trabalhar em conjunto. Então, levando em consideração isso, eu acho que é algo muito interessante do ponto de vista de ordenamento jurídico eleitoral no país. Eu estou entendendo onde você quer levar o público, Roberto. Você está querendo levar o nosso olhar para um horizonte um pouco mais distante, para um mecanismo que permita diminuir o fracionamento do legislativo, que obrigue agremiações com aproximação político-ideológica a trabalharem juntas. O jurista que o precedeu foi o professor Oscar Vilhena, da FGV, que ressaltou exatamente esse aspecto. É nacional. Isso causa enorme complexidade nas negociações. Então, minha última pergunta é a seguinte: dá tempo ou você apoia, por exemplo, o PT nesse pedido de mais prazo para discutir federações? Olha, se der mais prazo, você vai ter que regulamentar, por exemplo, os parlamentares que não aceitarem a federação terem esse direito ampliado da janela para os partidos que fizeram federação, para garantir esse direito igual ao parlamentar de partidos que não tenham feito a coligação, ter o mesmo prazo, o mesmo direito de poder sair. Mas isso é um ajuste que pode ser feito. Não é uma questão... Eu tenho e estou trabalhando no Cidadania para que a gente cumpra o prazo. Se houver decisão política, não há nenhum trabalho, não, até porque uma coisa importante que eu saliento, é de que você, sem ter a decisão política, todo e qualquer obstáculo que tiver, contradição nos estados, ele assume uma dimensão bem maior do que a partir do momento em que nacionalmente o partido decide em fazer a federação. A partir daí, mesmo tendo esses problemas, porque eles continuam, mas eles diminuem como obstáculos. Por quê? Porque a decisão nacional foi tomada. E na política você consegue ter essa capacidade. Aonde é que vai ter um problema? Problema talvez maior, PT, PSB, por conta das disputas que são bem maiores do que as nossas com o PSDB. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, eu acho que nós temos tempo, estamos já começando, vamos ter um primeiro encontro das comissões de entendimento que o Cidadania já havia constituído e o PSDB constituiu hoje. Esse primeiro encontro vai se dar neste final de semana e eu acredito que este processo pode ter uma aceleração se realmente
nós quisermos caminhar para a federação. E me parece que a unanimidade que foi a aprovação hoje desse indicativo no PSDB e a grande maioria nossa na semana retrasada, nesse sentido eu acho que nós temos tempo e vamos caminhar. E é importante dizer aí que você Roberto salientou da minha colocação. É importante para o processo de diminuição do fracionamento de partidos que não ajuda a governança brasileira. Roberto Freire, presidente do Cidadania, nosso obrigado pela conversa aqui com o Jornal da CNN. Boa noite, Roberto. Boa noite, um abraço.